Boa noite. Boa noite. Após uma bela vitória, a seleção brasileira terá dia de folga amanhã. Mas jogadores estão proibidos de deixar a Granja Comari. O Brasil volta a campo no sábado contra o Chile. Ato contra a Copa reúne cerca de 200 pessoas e fecha a Avenida Paulista. A atual campeã do mundo, a eliminada Espanha, já deixou o Brasil. E a seleção brasileira já deixou Brasília, onde mais cedo goleou o Camarões por 4-1. Amanhã os jogadores terão dia de folga, mas terão que ficar na Granja Comari, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Eles poderão receber visitas, mas não podem deixar o local. Vamos ver como foi o jogo no Mané Garrincha. Foi o 100º jogo em Copa do Mundo da seleção brasileira e o time mais uma vez dependeu do talento de Neymar. O agora artilheiro do Mundial com 4 gols fez 2 hoje em Camarões. O primeiro aos 17 minutos após cruzamento de Luiz Gustavo. O gol de Camarões foi ainda no primeiro tempo. Nion passou por Daniel Alves e cruzou para Matip completar para o gol. Pouco depois, em jogada individual, Neymar desempatou. O jogo também marcou o fim do jejum de Fred, que de cabeça anotou o 3º gol no confronto contra os africanos. O 4º foi de Fernandinho, que no intervalo substituiu Paulinho. Após a partida, o técnico Luiz Felipe Scolari disse que ainda vai avaliar a atuação da seleção e ver as partidas do Chile, próximo rival, para confirmar mudanças na equipe. Mesmo assim, ele elogiou Fernandinho, que substituiu muito bem Paulinho, volante titular que por enquanto não faz uma boa Copa. Scolari ainda reforçou o que havia dito antes do Mundial, que o Chile será um adversário complicado. Com a vitória, a seleção brasileira terminou a primeira fase na liderança do grupo com 7 pontos, mesma pontuação do México. No entanto, os mexicanos ficaram com a segunda colocação por ter saldo de gols pior. O jogo Brasil e Chile será no sábado, lá no Mineirão. Vamos agora ao bairro da Vila Madalena, na Zona Oeste, o principal ponto de encontro de torcedores da Copa do Mundo aqui na capital. A repórter Sabrina Pires está lá e conta quais são as medidas anunciadas pela Prefeitura para evitar os problemas das últimas noites de festa. Tradição, depois dos jogos, todo mundo vem comemorar aqui na Vila Madalena, Zona Oeste de São Paulo. Dá só uma olhadinha como está esta segunda-feira à noite, pós-vitória do Brasil. 4-1 para o Brasil sobre a equipe do Camarões. Bom, aqui há muitas festas. As pessoas estão totalmente dominando a rua, tem turista estrangeiro, tem turista brasileiro, mas aqui hoje, francês aqui tentando também aparecer, enfim, tem estrangeiro e também brasileiro. Mas hoje a Prefeitura resolveu fazer um trabalho específico, uma força-tarefa, para tentar deixar a Vila Madalena, principalmente para quem mora aqui, de um jeito mais fácil de conviver. Tem uma força-tarefa de equipes de fiscalização. Isso para retirar o lixo mais cedo e também para fiscalizar a venda de bebidas e de um comércio irregular. Mas nós presenciamos muita gente vendendo bebida alcoólica aqui, ambulantes, livremente. E também a polícia fez um esquema especial para tentar receber aqui também os moradores. Os moradores estão credenciados, mas de qualquer maneira há vários bloqueios aqui na região da Vila Madalena. Essa festança toda que continua agora, depois das 10 horas da noite, começou cedo. E não só aqui na Vila Madalena, mas também no centro de São Paulo, com muitas reclamações de torcedores. Veja na reportagem. 1.600 policiais militares espalhados pelo Vale do Anhangabaú e até o fechamento das estações de metrô mais próximas. Tudo para evitar aglomeração e, claro, confusão na festa montada pela FIFA no centro de São Paulo. Um grande bloqueio em volta do palco limitou a entrada de torcedores, o que deixou muita gente de fora e revoltada. Esse pessoal aqui chegou antes do jogo, por volta das 4 horas da tarde, mas não conseguiu entrar na parte interna da FanFest. Eles tiveram que ficar aqui, olha, atrás do viaduto do Chá,
Depois tem um monte de tapume e aí eles tentam enxergar ali ao fundo um pedaço do telão e tem muita gente nesse espaço. No meu país, assistiu o jogo aqui, lá do viaduto. Quer recepcionar bem os estrangeiros, mas nós brasileiros não estamos curtindo a Copa porque, infelizmente, está faltando organização. Cheguei cedo, gente, meu Deus, mas eu cheguei cedo, mas eu não consegui entrar. Tá difícil de ver o jogo? Tá difícil, muito difícil. Tem que liberar pra gente entrar aqui. Quando tentou entrar, como é que foi? Eles bloquearam. Nem conseguimos entrar. Falaram que tá superlotação. Difícil mesmo. Aquela coisa do brasileiro que não desiste nunca. Como é que ficou sabendo que fez gol? Só pelo barulho. Vi com os ouvidos. Mais uns 3 ou 4 telão, resolvia. Foram 4 gols do Brasil, 4 vezes comemoração. Para quem entrou na festa, era só pular. Já quem ficou de fora, aí é cada um com seu jeitinho. A torcedora, por exemplo, contou com o ombro amigo para ver acima do muro improvisado. E olha que mesmo assim os policiais estavam preocupados para ver se ninguém caía de cima do viaduto. Menos arriscado era a frestinha. Sim, esse espacinho entre as tábuas de proteção que dava para ver o gol, mesmo que pequenininho. Não estava fácil nem para a Jennifer, no alto dos seus 4 anos de idade e mesmo com a ajuda do papai. O que você está vendo aí? Neymar. O que mais você está vendo daí? Pessoas. Falta o telão só. E uns banheiros aqui para nós também, principalmente para eles, né? Mas tá legal. E Celso Cardoso, comentarista de esportes do Jornal da Gazeta, faz uma análise da partida da seleção brasileira. Os 4-1 de hoje sobre Camarões não trazem muitas ilusões. Apesar da goleada, o Brasil teve problemas contra o adversário e ficou clara a dependência de Neymar, especialmente no primeiro tempo. Ele marcou 2 gols na base da individualidade e trouxe um pouco mais de calma ao impaciente torcedor brasileiro. No segundo tempo, o Filipão trocou Paulinho por Fernandinho. Aí o time melhorou. Fred desencantou e o próprio Fernandinho foi coroado com um gol no final da partida. Me parece que Fernandinho vai ser titular nas oitavas de final. Pelo que fez no jogo contra Camarões, merece essa condição. Sobre o adversário das oitavas de final, o Chile. A expectativa é de jogo difícil. Mas pelo que vimos, pelo que fez a Holanda na primeira fase, dos males o menor. E mesmo sem feriado, com jogo no Itaquerão e da seleção brasileira, a capital paulista teve trânsito tranquilo nesta segunda-feira. O temor da prefeitura, que chegou a tentar decretar feriado, era evitar o caos registrado na semana passada, quando a cidade passou de 300 quilômetros de congestionamento. O pico do trânsito foi registrado às 2 da tarde, com 92 quilômetros de lentidão. Neste horário, segundo a CT, a média das segundas-feiras fica entre 13 e 39 quilômetros. As linhas de metrô tiveram frota especial e não foram registradas aglomerações. Quem optou pelo ônibus também não enfrentou dificuldade. Com isto, a volta para casa de quem queria assistir o jogo foi tranquila. Em São Paulo, mais um ato contra a Copa interditou parcialmente a Avenida Paulista. Segundo a PM, o protesto reuniu cerca de 200 pessoas. Mesmo com o policiamento reforçado, houve um princípio de tumulto e a tropa de choque precisou intervir. De acordo com testemunhas, um homem armado atirou para o alto, mas a polícia não confirma a informação. Ninguém ficou ferido. Uma pessoa foi detida por porte de drogas. Homens da Força Tática, da tropa de choque, da cavalaria e também de helicóptero. Com um efetivo reforçado, a polícia se manteve lado a lado na concentração. O comandante da tropa explica aos líderes do protesto como pretende agir. Nós estamos aqui, para cumprir a lei, para cumprir a Constituição, Tanto que vocês estão aqui tudo tranquilo. A gente tem o nosso direito de livre manifestação, de sair na rua. Resguardado? Claro, lógico, Como sempre. Assim como todo mundo também tem o seu direito de manter seu patrimônio, as suas lojas, sua integridade física. Na última quinta-feira, durante uma marcha do movimento Passe Livre e com a PM à distância, pelo menos 5 agências bancárias tiveram os vidros quebrados. Também o carro de reportagem da TV Gazeta. E uma loja de carros foi destruída por manifestantes mascarados. No dia seguinte, o secretário de Segurança Pública admitiu que a PM errou ao aceitar as condições dos líderes do MPL, que pediram que a polícia acompanhasse de longe. Hoje, no fim da tarde, ainda na concentração, cerca de 100 manifestantes interditavam uma quadra da Avenida Paulista, na esquina com a Rua da Consolação. A quantidade de policiais era bem maior.
Numerosa também era a presença de jornalistas, muitos da imprensa internacional. O Departamento de Investigações Criminais, que comanda um inquérito sobre a atuação de grupos violentos, teria identificado 24 suspeitos pelas depredações em atos só neste mês de junho. Seriam 2 manifestantes adeptos da tática Black Bloc e 22 integrantes do movimento Passe Livre, identificados nas imagens da TV e de câmeras de segurança. Segundo a polícia e o Ministério Público, desta vez, os suspeitos podem responder pelo crime de formação de milícia, que não tem fiança e cuja pena pode chegar a 8 anos de cadeia. Nos atos anteriores, manifestantes violentos eram enquadrados por dano e associação criminosa, cuja pena é de no máximo 3 anos. E voltamos a falar dos jogos realizados hoje. Na Arena Pernambuco, o México venceu a Croácia por 3-1. O primeiro gol veio apenas aos 26 minutos do segundo tempo com Rafa Márquez. 3 minutos depois, o meio-campo Guardado marcou mais um. Aos 36, Javier Hernández fez mais um e garantiu a classificação no time. A Croácia marcou no final, gol de Perisic. Foi o primeiro gol sofrido pelo goleiro mexicano Guillermo Ochoa nesta Copa do Mundo. Com o resultado, o México enfrenta a Holanda nas oitavas de final. A partida será no próximo domingo no Castelão, em Fortaleza. Já no duelo para definir quem terminaria a fase de grupos como líder do grupo B, a seleção holandesa bateu o Chile na Arena Corinthians. O primeiro gol demorou para sair na Arena Corinthians. Depois que o primeiro tempo terminou empatado em 0-0, a Holanda abriu o placar aos 31 minutos do segundo tempo com Fur, que completou de cabeça após um cruzamento. 1-0 Holanda. Aos 46, a Holanda ampliou a vantagem. Após contra-ataque em velocidade, Robben cruzou para Depay. Holanda 2, Chile 0. A torcida holandesa também está fazendo festa aqui em São Paulo. Num acampamento montado às margens da represa Guarapiranga, vem chamando a atenção dos brasileiros. Muitos dos holandeses que estão aqui na capital paulista seguem a seleção há anos e já estiveram no Mundial da África do Sul e nas Olimpíadas de Londres. A cor laranja está em quase tudo, nas camisetas, na decoração. O acampamento, montado num clube na margem da represa Guarapiranga, parece um pedacinho da Holanda em São Paulo. São 500 torcedores que acompanham a seleção nacional. Stanley está na barraca mais simples. Diz que é confortável, tem colchão e cobertor, por isso ele não passa frio. Não estou bem porque tenho 2 mantas e não está muito frio. Está muito bom. Já Mark e o filho estão numa barraca de luxo, maior e com 2 camas. O acampamento em São Paulo serve de base, mas ele conta que os dois já estiveram em Salvador, Porto Alegre e no Rio. Diz que os brasileiros são muito gentis e elogia a segurança das ruas, sempre muito policiadas. Tanto que pretende voltar e da próxima vez trazer também a mulher e a filha. Olha, o pessoal já está se preparando, porque daqui a pouco eles vão reproduzir aqui no acampamento de São Paulo uma tradição holandesa. No Ano Novo, milhares de pessoas costumam promover um mergulho coletivo em praias, em lagos, em várias partes da Holanda. Só que aqui o mergulho, olha, vai ser na piscina. Todos posicionados. E lá vão eles. A touquinha de lã de uma empresa que patrocina o evento numa praia holandesa faz referência ao inverno congelante de lá. Tom diz que em janeiro a temperatura da água do Mar do Norte não passa de 6, 7 graus, enquanto na piscina em São Paulo parece que é de 20 graus. Muito melhor, diz ele. Now this is better. E não foram apenas os brasileiros que sofreram para conseguir ingressos para o Mundial. Chilenos e holandeses tentaram hoje, de qualquer maneira, uma entrada para a terceira partida no Itaquerão. Muitos, inclusive, compravam entradas de cambistas, o que é proibido. Os preços no mercado paralelo ultrapassavam os $1.000. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles.
Estação da Luz. Nós vamos pegar o trem da Copa. O empate de hoje é Holanda versus Chile. Holanda joga por um empate, o Chile por uma vitória. Essa é a definição de quem vai pegar o Brasil, caso o Brasil saia em primeiro. Prefiro o Chile, porque eu acho que é o time que vai sair mais pro jogo, né? A Holanda vai com um time mais forte, com uma defesa melhor. Então o Chile vindo mais pro jogo, o Brasil tem mais chance, eu acho. O próximo jogo, que não seja Brasil, estamos bem. Uhul! Expresso da Copa é o canal. Hoje eu tô torcendo pra Holanda. Holanda? Pô, todo o futebol deles é mais bonito, tá empolgando na Copa e também pra escapar do Brasil, né? Esse cara é tão bom. Prefiro pegar a Holanda. Por quê? O Brasil sempre se enrosca com a Holanda, ele vai entrar mais esperto. Com o Chile ele vai entrar relaxado porque sempre ganha. Então eu prefiro que venha a Holanda, que o Chile tá mais forte. Na saída da estação Corinthians Itaquera, muitos chilenos e holandeses em busca de ingressos. Muita gente também vendendo por aqui. Nós estávamos vendendo por 1.700, foi para 1.500. Agora baixou mesmo de vez, para 1.200. Você está conseguindo vender? É, praticamente um certo mesmo. Eu já vendi bem antecipado pelo telefone para os meus clientes. Muito caros os tickets. Não creio que vai conseguir. Compro ticket! $1.000 está costando ahora. Vendimos a la suerte. Bueno, por ahí parece que vale. Dime, quanto lo pagaste? $600. Você pagou $600 por um ticket de R$350. Ahora esperando que empiece el partido y van a, por lo menos, los $500 o $1.000. 1h da tarde começa o jogo em Itaquera. Procuro tickets, não é justo, muito caras. E agora que já começou a partida, aí que bajar? Ajá, e há vários com boletas e não sei. É a lei da oferta e da procura. Com meia hora de jogo, o ingresso no câmbio negro não abaixou seu preço. R$2.000 e mesmo assim acabou. Gazeta da Copa! A Gazeta da Copa! Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirma que as polícias civil e militar realizaram 3 detenções de cambistas no começo da tarde em Itaquera. E vale lembrar que o próximo adversário do Brasil é o Chile. Na Arena da Baixada, em Curitiba, a Espanha bateu a Austrália num jogo que foi uma espécie de amistoso. Isso porque as duas seleções já estavam eliminadas da Copa do Mundo e precisavam cumprir tabela. No duelo das seleções já eliminadas do Grupo B, a Espanha saiu na frente com um gol de Davi Villa. O atacante do Atlético de Madrid recebeu de Juan Fran pela direita e marcou um golaço, 1-0. O segundo gol só saiu na etapa complementar. Iniesta lançou e Fernando Torres tirou do goleiro australiano para ampliar, 2-0. Aos 36 minutos, Juan Mata recebeu o cruzamento livre na ponta direita e ampliou o placar e ficou nisso. Espanha já eliminada 3, Austrália também fora da Copa 0. No final da tarde, os jogadores espanhóis deixaram o Brasil. Eles foram eliminados ainda na primeira fase, depois de apenas 2 jogos, perdendo por 5-1 para a Holanda e 2-0 para o Chile. E amanhã serão outras 4 partidas. Acompanhe. Amanhã, à 1 da tarde, a Costa Rica, primeira classificada do Grupo da Morte, enfrenta a já desclassificada Inglaterra no Mineirão, em Belo Horizonte. No mesmo horário, em Natal, Itália e Uruguai disputam para ver quem fica com a segunda vaga do Grupo D. Às 5 horas, pelo Grupo C, Japão e Colômbia se enfrentam na Arena Pantanal, em Cuiabá. E no Castelão, em Fortaleza, Grécia e Costa do Marfim realizam uma partida também às 5 horas. Lembrando que todos os jogos seguem o horário de Brasília. O programa Hora do Voto de hoje recebe o deputado federal Rodrigo Garcia, vice-presidente nacional do DEM. Na entrevista à jornalista Maria Lídia Flandoli, Rodrigo Garcia afirma que seu partido é diferente do PT em relação aos envolvidos em acusações criminais. Todos os nossos filiados que comprovadamente se envolveram em escândalos de corrupção, o Democratas foi o primeiro partido a colocar para fora. Sobre a citação do seu nome no escândalo do cartel do metrô e dos trens de São Paulo, o parlamentar se defende. O que existe é uma narrativa de um delator que sumiu, ninguém conhece.
Eu vou processar a pessoa que citou isso e vou provar na justiça que não tenho nada a ver com isso e vou querer receber danos morais para isso contra essa pessoa. Rodrigo Garcia considera excessivamente grande o quadro partidário brasileiro. Isso mostra a necessidade de uma reforma política, porque não é possível você conviver no país com mais de 30 partidos. Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. A seguir, com grande número de turistas, bares da capital paulista passam a cobrar a entrada em dias de partidas do Mundial. Os preços chegam até R$100 por pessoa. Os brasileiros reclamam do aumento no preço. Com a avalanche de estrangeiros que estão curtindo os jogos da Copa em bares da capital paulista, os estabelecimentos passam a cobrar a entrada em dias de partidas do Mundial. Os preços chegam a até R$100 por pessoa. E os brasileiros reclamam do aumento no preço dos itens do cardápio. Em casa, nada. A diversão em São Paulo é assistir aos Jogos da Copa na rua, de preferência no conforto da mesa do bar, em frente à TV. E como toda mordomia, esses assentos têm seu preço. Na Vila Madalena, os bares que normalmente são abertos estão cobrando entradas salgadas em dias de jogos. E mesmo assim, a procura é alta. O jogo da Holanda com o Chile ainda nem começou e já tem muito movimento aqui na Vila Madalena. O pessoal querendo garantir um lugar para assistir também o Jogo do Brasil mais tarde às 5 horas. Só que para conseguir uma mesa aqui nos bares, não sai barato. 60 mulher e 80 homem. Lá em cima tava R$80 com direito a 3 chopps. Aí você pode ficar lá dentro. Aí a gente tá vendo agora esses daqui para ver quanto que é. Tá caro. Uma super inflação na Copa. A segunda opção foi ficar na rua mesmo, aproveitando que hoje os quarteirões de maior movimento de torcedores foram fechados para a circulação de carros. Na rua mesmo, na muvuca. Em algum dos bares aqui que eu comprei cerveja tá R$ 8,50 uma garrafinha. E a gente vamos fazendo o que dá, né, meu? Vamos para cima. Não é à toa que muita gente trouxe a reserva de cerveja de casa. A gente trouxe para tomar, para assistir os jogos. A partir da 1 aqui a gente vai ficar até o Jogo do Brasil. Tá com o pessoal que é de fora também. Veio mostrar para eles como funciona aqui. Aqui nesse bar o esquema foi diferente. Todas as mesas foram vendidas com antecedência pela internet. A bebida é por conta da casa. E até quem não veio a caráter não precisou se preocupar. Ganhou uma camiseta para torcer para a seleção. A gente queria aqui na Vila Madalena porque está agitado e a gente achou o astral do bar bem legal. Ao custo de R$350 a mesa para 4 ou R$450 para 6 pessoas, a cerveja fica liberada por 4 horas. Fica mais direcionado, fica realmente só a quantidade da casa, a quantidade máxima, a pessoa tem a garantia de ter uma privacidade melhor para estar acompanhando os jogos conosco. Filas, taxa de entrada, preço do estacionamento nas alturas. E mesmo assim... Você já recebe o aperitivo na mesa, enfim, você se diverte um pouco mais, né? Essa primeira semana de inverno promete ser bem típica da estação aqui para São Paulo, com noites frias e tardes ensolaradas. As temperaturas ficarão amenas e não há previsão de chuva. Já no interior paulista, esquenta mais durante a tarde e dá até para sentir calor. Vamos ver em detalhes a previsão para todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A falta de chuva dessa semana deve piorar a qualidade do ar em todo o estado, principalmente aqui na capital, por causa do acúmulo de poluentes. É que uma grande massa de ar seco ainda atua sobre todas as regiões paulistas. Com isso, a terça-feira será de sol e tempo firme. As temperaturas entram em elevação durante a tarde, mas o começo da manhã ainda é frio. Mínima de 17 e máxima de 30 graus à tarde em Votuporanga. Calor também de 28 graus em Ribeirão Preto, em Araraquara e em São José do Rio Preto. Na faixa leste pode haver um pouco de nevoeiro ao amanhecer, mas que logo se dissipa e esquenta. No litoral, termômetros na casa dos 27 graus amanhã à tarde. E aqui na Grande São Paulo, temperaturas mais amenas. Mínima de 15 e máxima de 25 graus nesta terça-feira. A partir do meio da semana, esquenta um pouquinho. Máxima de 26 graus tanto na quarta quanto na quinta-feira.
A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite, até amanhã. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você. Hoje, 11h30 da noite, Maria Lídia Flandoli entrevista o deputado federal Rodrigo Garcia em Hora do Voto. Assista agora Todo Seu e logo após, Hora do Voto.